Irmãos, nosso sermão de hoje, ele é um tanto desafiador. E eu digo isso porque foi desafiador para mim enquanto eu preparava. Tem temáticas, irmãos, que não são tão confortáveis para quando a gente mesmo vai preparar o sermão. Porque a gente é meio que desafiado a algumas coisas. Por isso que quando eu preparava o sermão, irmãos, Deus me mostrou de alguma forma que a gente vai conversar sobre alguns desafios hoje. Algumas coisas que muitas vezes são muito importantes na prática das nossas vidas. Mas antes de qualquer coisa, eu quero compartilhar com os irmãos algo que aconteceu comigo recentemente. Eu até compartilhei já com os adolescentes na rede, na semana retrasada, num outro contexto de tema, mas contei a mesma história. Esses dias umas 2 semanas atrás, fui abastecer o carro, parei para abastecer meu carro, e logo na hora que terminou o abastecimento, que eu desci, tinham 3 frentistas, irmãos. 2 aqui do lado de cá, e 1 mais aqui. Estavam juntos, naquela resenha peculiar, se você já viu, de um posto de gasolina. E um deles, o que estava sozinho do lado de cá, foi cumprimentar alguém. Irmãos, ele falou assim: olha, Deus lhe abençoe, lhe guarde. Parecia uma pregação, irmãos. Olha, ele falou assim, e os outros 2 de lado aqui olhando. E ele, quando terminou de cumprimentar, e isso eu desci, fiquei aqui já do lado para pagar. E aí, quando ele falou isso, os outros 2 disseram assim: e é o pastor, é? Agora? E é o pastor, e vai ficar pregando aqui no posto, é? E já olharam para mim, irmãos. Já falaram: olha, ele é o pastor. E eu fiquei pensando: rapaz, olha, eu tenho 12 anos, 13 anos que eu sou formado em teologia. Tem um só que eu sou pastor. Nesses 13 anos, ninguém nunca ficou falando de pastor na minha frente, e agora chegou a hora, justamente depois de 1 ano de ministério pastoral. E aí ele falou: ah, que coisa boa, rapaz, vocês estão me chamando de pastor, isso é uma coisa muito boa. Mas, irmãos, para minha surpresa, e aí foi justamente quando eu pensei: rapaz, olha só as coisas que acontecem comigo. Eles olharam assim para mim também, como se me chamassem ali para aquela resenha, olharam para ele e disseram: olha, tenha cuidado, viu, porque pastor é tudo caloteiro. Irmãos, é a minha cara assim, né? Minha cara, ótima minha cara ficou. O outro ainda falou assim: pastor, passa tudo cheque sem fundo. E olhando para mim. E, irmãos, olha, eu, na minha postura que estava ali, vocês acham que eu ia fazer o quê, irmãos? Eu não fiz foi nada, irmãos. Fiquei calado. Na verdade, eu fiquei até rindo, irmãos, com eles assim. Fiquei olhando o que estava acontecendo. E sabe, irmãos, eu nem rebati, nem fui tirar satisfação. Inclusive, quando eu contei isso na rede, um dos meninos disse assim: olha, pastor, se o senhor dissesse que era pastor, ele ia dizer: você também é, então é melhor ficar na sua. Então, eu nem falei nada, irmãos. Mas, sinceramente, irmãos, não por medo ou qualquer coisa, sabe? Na verdade, alguns podiam até pensar: por que não defendeu a classe? Falou que a maioria dos pastores que você conhece, os da sua igreja, são pessoas idôneas, são pessoas honestas, trabalhadores. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Naquela hora, sabe o que eu entendi? Justamente o tema da nossa reflexão, que é melhor ter paz do que ter razão. Muitas vezes é melhor ter paz, irmãos, do que ter razão. E isso é uma coisa, viu, que sem falar aqui se é o homem ou a mulher no relacionamento, você já deve ter ouvido, né? Eu não sei se a minha esposa fala isso de mim: olha, não, deixa ele para lá, que é melhor ter paz do que ter razão. Deixa ele falar, deixa ele com as coisinhas dele. Eu não sei se já aconteceu com você, meu irmão e minha irmã, mas brincadeiras à parte, irmãos. Às vezes o que eu acho é que tem pessoas, irmãos, que acham que estão nessa vida para ganhar ou para ter razão. Às vezes eu acho isso. Mas, irmãos, não estamos aqui nesse mundo para provar que a gente está certo. Não é esse o nosso motivo de viver. Nós sabemos, como cristãos, que o motivo de sermos criados é para que, irmãos, glorificar o nosso Deus. Esse é o motivo de estarmos aqui. E o texto que vai ser base para a nossa reflexão, irmãos, é um texto que é conhecido, que é o texto, você pode abrir, vai ser projetado, de Lucas capítulo 9, versos de 51 a 56. Você pode ir na sua Bíblia, abrir. E esse texto, irmãos, apesar dele ser conhecido, parece que muitas vezes ele não tem tanta ênfase, sabe? Porque ele está bem isolado. Ele é, inclusive, narrado só no Evangelho de Lucas. Não há outro paralelo com ele, com os outros evangelhos, sabe? Quando os evangelhos repetem a mesma história de uma forma diferente. Aqui não é o caso. Só apenas no Evangelho de Lucas vemos essa passagem. Mas apesar disso, irmãos, essa passagem ela nos traz assim uma grande lição.
Uma grande lição que nós vamos conversar hoje. Portanto, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, a versão que eu vou ler, a versão NVI. Acompanhe comigo, capítulo 9, versos de 51 a 56 de Lucas. O texto diz o seguinte, irmãos: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano para lhes fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Irmãos, esse texto, Lucas 9, de 51 a 56, ele marca uma transição muito importante do ministério de Jesus, prestem bem atenção. A gente acabou de ler o verso 51, nessa versão aqui, a NVI, que disse: aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu. Aí ele vai falar: Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Essa é a expressão, resolutamente em direção a Jerusalém. Mas já uma outra versão, a Almeida, Revista Atualizada, traz no versículo 51 essa frase de outra forma. Ele fala assim: manifestou no semblante intrépida resolução em ir para Jerusalém. Intrépida resolução em ir para Jerusalém. E uma outra versão, a versão Almeida Corrigida Fiel, diz: manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Isso tudo, irmãos, porque isso nos mostra a coragem de Jesus. Ele sabia, ele tinha firme propósito do que iria acontecer com ele. Ele sabia o que esperava em Jerusalém: o sofrimento, a cruz. Mas ele sabia também que ali estava o momento da ressurreição e da ascensão, irmãos. Na versão que lemos, quando fala elevado ao céu, a palavra aqui, irmãos, usada no grego original, é justamente assunção. Inclusive algumas versões da Bíblia usam essa expressão. Ou ascensão, que no grego é analimpsis, que aparece somente aqui, irmãos, no Novo Testamento. E é como se Lucas, irmãos, estivesse lembrando a gente lá de Elias, lá no livro de 2 Reis, no capítulo 2, lá dos versos de 9 a 14, que também subiu ao céu. E cujos seguidores dele, como Eliseu, continuaram sua missão com poder. Inclusive, irmãos, o próprio pedido de Tiago e João, que lemos também, lá no verso 54, que ainda vamos chegar lá, de descer fogo ao céu, ecoa a 2 Reis 1, quando Elias faz isso contra os inimigos do Senhor. E essa é uma situação que já já a gente vai abordar. Mas sabe o que eu preciso te dizer agora, irmãos? É que diante de todo esse contexto que nós vimos aqui, de toda essa certeza, de toda essa convicção do Senhor Jesus, a gente vai perceber que Ele, Jesus, nos ensina algo muito valioso, irmãos, muito valioso. Porque Jesus, Ele quebrou paradigmas, irmãos, nós sabemos disso. Por isso, deixa eu te dizer, primeira afirmação que eu quero te falar hoje: a rejeição, irmãos, e os obstáculos no caminho não podem nos desviar, no foco da missão. Eu vou repetir: a rejeição e os obstáculos no caminho não podem nos desviar do foco da missão. Os versos 52 e 53, que já lemos, dizem o seguinte: indo estes, entraram no povoado samaritano para lhes fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Jesus, irmãos, foi rejeitado de entrar na aldeia samaritana. Por causa de quê? Por causa da sua identidade e destino. Se a gente observar o mapa da região, pode colocar aí, eu não sei se dá para observar bem, está muito pequeno ali os nomes, mas ali na parte superior, irmãos, nós temos ali toda a região ali da Galileia. E Jesus saía dali, e a gente sabe que para ele ir direto para Jerusalém, ele passava por Samaria, está ali no mapa, muito bem apontado. E Jesus e os seus discípulos optaram passar e se hospedar nessa aldeia samaritana. E uma observação muito importante aqui, irmãos, é que justamente esses samaritanos rejeitam Jesus. Mas sabe, irmãos, eles não rejeitam Jesus não por desconhecimento, não é por conta disso não, mas é pela rivalidade já conhecida, que sabemos, étnico-religiosa.
Judeus e samaritanos, irmãos, não se davam bem, e talvez a maioria de nós saiba, mas se você não sabe, os samaritanos eram um resultado de uma relação de judeus com estrangeiros. E os judeus, eles não aceitavam uma descendência, irmãos, que não fosse pura. E em épocas, irmãos, de conflitos, se agravavam especialmente, irmãos, essa questão da peregrinação em Jerusalém. Quando havia essa peregrinação em Jerusalém, os conflitos entre eles se agravavam, irmãos, porque eles não aceitavam alguém que fosse destino contra aqueles que eles tinham uma rixa. Para vocês terem uma ideia, irmãos, o historiador Joséfo, bastante conhecido, ele relata que os samaritanos chegavam até a atacar judeus em dias de festa. Era realmente uma grande rixa e rivalidade. E Jesus, irmãos, ele poderia muito bem, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que Jesus poderia muito bem ver isso como uma ofensa. Uma ofensa, a recusa dele entrar no povoado, sabe, irmãos? Ser barrado, que sensação, o próprio Cristo. Mas olha só, irmãos, Jesus, ele sabia bem qual era a sua missão, e nós vimos isso. E uma outra curiosidade é que a gente não sabe bem quais eram esses mensageiros que o texto bíblico diz. Mas provavelmente eram alguns dos 12 discípulos, que foram na frente para preparar o pequeno grupo que chegaria lá. Irmãos, os samaritanos vendo que Jesus estava indo em caminho para Jerusalém com o seu grupo, eles não queriam nada com Jesus. A sua rixa com os judeus era tão amarga, irmãos, que eles não iam ajudar ninguém que fosse para Jerusalém. Então escute bem o que eu vou te dizer, irmãos, nesse momento. Nem todos, irmãos, nem todos na nossa vida estarão dispostos a nos acolher quando estivermos vivendo segundo os valores do reino. Isso vai acontecer com a gente. A rejeição, irmãos, em algum momento faz parte daqueles que seguem um propósito maior. Irmãos, obstáculos e rejeições não são sinais de que devemos parar, mas são testes para reafirmar o nosso compromisso com Deus. Porque o próprio Jesus fez isso. Devemos continuar, irmãos, mesmo quando a gente não é aceito. Você acha, irmãos, que nós viveremos sempre uma vida confortável? Vocês sabem que não. Vocês acham que alguém não vai ser injusto com vocês algum dia? Com certeza você sabe que alguém já foi injusto com você algum dia. Você passou por isso. Você acha que a gente sempre vai ter livre acesso a tudo que a gente quer, irmãos? É assim que nós vamos viver? Eu quero e vamos ter. Kelly disse que estava assistindo um filme essa semana e a personagem dava um escândalo lá e perguntaram o que é que está acontecendo. Ela disse, não, simplesmente não fizeram a minha vontade. Achamos que vai ser assim a vida, irmãos? Não. Você acha que também não sofreremos na vida, irmãos? Lógico, nós sabemos disso. Mas há evangelho, irmãos, entre aspas, por aí sendo pregado por pessoas só de vitórias. Só de vitórias. Mas na verdade, irmãos, o evangelho pregado por Cristo é um evangelho transformador, irmãos. Transformador. E quando eu estava refletindo sobre esse sermão, me lembrei de uma ilustração de Rubem Alves. Porque se Jesus, irmãos, ele foi rejeitado, e daqui a pouco a gente vai ver a atitude de João e Tiago, sabe, de descer o fogo no céu, sabe, sobre as provações muitas vezes que a gente vai passar, irmãos, na vida. Porque, sabe, irmãos, vai sempre ter alguém que vai querer nos desviar do foco. Mas Rubem Alves, ele vai falar algo muito interessante sobre justamente o elemento do fogo e da transformação. Não vai ser projetado, então preste atenção nesse texto aqui de Rubem Alves. Rubem Alves vai dizer assim: a transformação só acontece pelo poder do fogo. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito, a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e dureza assombrosas. Só que elas não percebem. Acham que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Mas de repente vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança uma situação que nunca imaginamos. Dor. Ponto. Pode ser fogo de fora. Perder um amor, perder um filho, ficar doente, perder um emprego, ficar pobre. Pode ser fogo de dentro. Pânico, medo, ansiedade e depressão. Sofrimentos cujas causas ignoramos. Há sempre o recurso aos remédios. Apagar o fogo.
Sem fogo, o sofrimento diminui. E com isso, a possibilidade da grande transformação. Imaginam que a pobre pipoca, fechada dentro da panela, lá dentro, ficando cada vez mais quente, pense que sua hora chegou, vai morrer. De dentro de sua casca dura, fechada em si mesma, ela não pode imaginar seu destino diferente. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada. A pipoca não imagina aquilo de que ela é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. Pum! E ela aparece como uma outra coisa completamente diferente, que ela mesma nunca havia sonhado. É a lagarta rastejante e feia que surge do casulo como borboleta voante. Na simbologia cristã, o milagre do milho de pipoca está representado pela morte e ressurreição de Cristo. A ressurreição é o estouro do milho de pipoca. É preciso deixar de ser de um jeito para ser de outro. Morre e transforma-te, dizia Goethe. É o que Rubem Alves nos diz, irmãos. Então deixa eu lhe dizer, irmãos, assim como Jesus, precisamos ter clareza do nosso chamado, meus irmãos, e manter o olhar firme no propósito, mesmo quando o caminho à frente vai nos levar a sacrifícios, mesmo quando o caminho à frente vai nos levar a rejeições. E aí, irmãos, falando sobre o dilema de ter razão ou não, com o foco no propósito, no nosso propósito, que sabemos que é glorificar o nosso Deus, é possível sim tomar a melhor atitude em situações extremas, irmãos. E eu falo isso porque já afirmei, Cristo ele poderia se revoltar ali com a rejeição dos samaritanos, mas ele sabia do seu propósito e ele tomou a melhor das atitudes. Então deixa eu te dizer, já que você sabe o seu propósito de glorificar a Deus e viver um compromisso com Ele, então sobre ter dilemas ou ter paz, sobre ter na verdade razão ou ter paz, quebre o ciclo da retaliação. Não responda na mesma moeda, irmãos. A gente viu a atitude de Cristo. Eu vou passar um vídeo de 20 segundos para você, irmãos. É uma tirinha dessas de internet, que vai falar justamente sobre essa passagem. Foi uma indicação da minha esposa, talvez o humor que ela gosta. E eu achei bem interessante, irmãos. E eu quero passar rapidamente para que vocês possam ver. Os samaritanos não quiseram receber o senhor, não. A gente foi lá, conversou com eles, mas não deu em nada. Aí eu e o Tiago, nós estávamos pensando em o seguinte, já que eles não quiseram, a gente poderia orar. Orar pra... Irmãos e irmãs, olha só. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode ter olhado esse vídeo e ter dito, que exagero. Mas quer que eu lhe diga uma coisa, fazendo uma breve ilustração e comparação. Quantos de nós, irmãos, não queremos usar o nome de Jesus para muitas vezes queimar pessoas com palavras duras, posturas frias ou ações vingativas? Sabe, irmãos, quando você está no trânsito ali que alguém lhe fecha, não é possível que você nunca pensou assim, ó. Você pensa só, né? Aqui assim, vou fechar ele também, mas aí você volta ao normal e você não faz isso. Quantos de nós não passamos por esse tipo de situação, irmãos? Mas o texto bíblico, ele nos mostra, irmãos, uma perspectiva totalmente diferente de como nós agimos, irmãos, de como o ser humano age. Os versos 54 e 55 vão dizer, vendo isso, a essa rejeição de Jesus, dos samaritanos com Jesus, vendo isso, os seus discípulos, Tiago e João disseram, Senhor, querem que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se para eles, os repreendeu. Como a gente acabou de ver no vídeo, meus irmãos, os filhos do trovão, como a referência lá de Marcos 3 vai falar, perguntaram se Jesus queria que descesse esse fogo do céu. E sabe, irmãos, eu fico pensando que há sim, talvez uma grande fé, sabe, irmãos, injustiça por trás da atitude de João e de Tiago. Porque diante da ofensa ao mestre deles, aqueles que eles acompanhavam, aqueles que eles sabiam que seria o Salvador, que dizia ser o Messias, sabe, irmãos, eles talvez tivessem um zelo de querer ajudar o seu Senhor. Mas Jesus, irmãos, Ele mostra para eles que a natureza do serviço cristão é totalmente diferente. Porque aqui, irmãos, o que nós vamos ver é um contraste entre o ímpeto dos discípulos e o Espírito de Cristo. Totalmente diferente. Tiago e João, irmãos, eles não querem apenas revidar. Eles querem fazer isso em nome de Jesus, irmãos. Como Elias.
O texto que a gente já citou de 2 Reis. Isso pode até mostrar, sabe, irmãos, um zelo, uma devoção a Jesus, mas também demonstra uma certa imaturidade espiritual. E essa atitude dos discípulos, irmãos, pode revelar uma fé sincera, mas mal direcionada, porque eles confundem o serviço a Deus com justiça pessoal, irmãos, disfarçada desse zelo santo. Mas, irmãos, o espírito do reino, nós sabemos disso, ele não é destrutivo, ele é redentor, nós sabemos disso. E a resposta de Jesus, irmãos, denuncia que os discípulos, quando ele fala, ele repreende eles, denuncia que os discípulos ainda estavam agindo conforme o espírito do mundo e não do reino, irmãos. Eles estavam dispostos a usar o poder espiritual como um instrumento de punição, irmãos. E aparentemente os discípulos estavam pensando, irmãos, na causa deles, sabe? Como se fossem juízes da causa, que vão determinar um destino de uma nação. Mas eu insisto, irmãos, o poder do reino é sempre restaurador. Escute bem, quando a gente fala sobre justiça, a gente geralmente relembra da expressão fome e sede de justiça. E logo a gente faz referência a Mateus 5,6, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, que Jesus vai dizer, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E talvez, irmãos, quando cada um de nós pensa em justiça, e o texto vai falar aqui em Mateus 5,6, que a gente vai estar satisfeito, aquele que tem fome e sede de justiça, talvez a gente ache que esse satisfeito, irmãos, é sobre nós, é sobre cada um de nós. Mas deixa eu lhe dizer, não é. Esse tipo de justiça, irmãos, ela tem que ter a ver com fome de transformação interior, muito mais do que, meus irmãos, sede de satisfação pessoal. Por isso há pouco falamos sobre transformação na ilustração de Rubem Alves. Mas um teólogo chamado Martin Lloyd-Jones, ele tem um livro chamado Estudos do Sermão do Monte, e olha o que ele vai falar sobre esse verso da bem-aventurança sobre fome e sede de justiça. Preste muita atenção. Ele diz o seguinte: talvez pudéssemos apresentar um sumário da questão. Ter fome e sede de justiça é desejar ver-se livre do próprio eu, em todas as suas horrendas manifestações, em todas as suas facetas. Ao considerarmos o homem manso, vimos que tudo quanto essa qualidade de mansidão envolvia, é que ele era isento de egoísmo em todas as suas formas e variedades. O autointeresse, o orgulho, a jactância, a autoproteção, a sensibilidade exagerada, a ideia de que todas as outras pessoas são contrárias a ele, e o desejo de proteger e glorificar o próprio eu. Essa é a atitude que provoca conflitos entre as pessoas e também os conflitos entre as nações. A imposição do próprio eu aos nossos semelhantes. Ora, o homem que tem fome e sede de justiça é o homem que anela por estar isento de tudo isso. Ele quer ser emancipado do autointeresse em todas as suas variações e formas. Meus irmãos, essa citação nos chama a atenção à verdadeira libertação. Deixar de querer ganhar, deixar de querer ter razão sempre para o próprio eu e passar a viver, irmão e irmã, para reconciliar, mas para o bem comum. Escute bem, irmão. Esse sentimento é algo que provavelmente nós vamos sentir em algum momento. Esse sentimento de se vingar, esse sentimento de querer ter razão. Sabe, irmãos, isso é algo que a gente vai sentir. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando você desejar vingança, entregue a causa a Deus. Entregue a causa a Deus, irmãos. Porque não é sobre você, é sobre um bem comum, é sobre todos. Não é sobre o que agrada a nós, irmãos, mas é sobre aquilo que vai agradar ao nosso Senhor. E a vontade, irmãos, de revidar é algo natural. É algo natural. Mas você não é chamado para ser natural. Você é chamado, irmãos, para ser sobrenatural. Quando você vive sobre a tutela do Senhor. Então, irmãos, muitas vezes precisamos elevar o nosso coração ao Senhor. Em oração, dizer exatamente o que sentimos, de forma muito prática, irmãos. Não esconda a sua raiva, não esconda o que está no seu coração do Senhor. Entregue a Ele. Porque Deus, Ele não despreza a nossa dor, irmãos. Mas Ele quer redirecionar a nossa dor, irmãos. Até porque, irmãos, justiça sem amor se transforma em crueldade, sabe, irmãos? Mas Deus, Ele é justo.
E Ele não perde nada de vista. Ele cuidará de cada detalhe, até daquilo que ninguém viu e que às vezes só você vê. O nosso papel, irmãos, não é punir, mas é confiar. O nosso papel não é vingar, mas é esperar no Senhor. E isso, irmãos, é fé em ação, isso é reino de Deus. Sabe, Davi, irmãos, ele não matou Saul, mesmo tendo razão. Mas o que é que ele disse? Deus julgará entre mim e ti. E o Senhor honrou Davi por isso, irmãos. Por isso, deixa eu te dizer. Na hora da virada do jogo, irmãos, vire o jogo com o bem. Vença com amor. Porque é isso que essa passagem nos ensina. É isso que Jesus nos ensina, ao contrário do que João e Tiago pensaram, e da atitude do Senhor. Porque Jesus, ele não alimentou o rancor, irmãos, ele não permaneceu onde não foi recebido, não ficou debatendo ou buscando vingança, mas ele simplesmente seguiu em frente. Ele perdoou e seguiu a sua missão, irmãos. E sabe o que é importante perceber? Que antes mesmo desse episódio, e nós debatemos, eu conversei com alguns amigos, se cronologicamente a Bíblia nos fala se o episódio com a mulher samaritana em João 4 viria antes, mas realmente todos os comentários, quando você vai ver, até a questão lógica de cronologia mesmo da Bíblia, nos fala que Jesus já tinha passado pelo episódio de estar com a mulher samaritana. Jesus provavelmente já tinha tido um encontro transformador com aquela mulher, lá em João capítulo 4. E a mulher samaritana, irmãos, foi acolhida por Jesus, sabemos disso. E ela foi acolhida com dignidade, com verdade, com amor. Talvez, irmãos, aquela mulher não entendesse o quanto Jesus pode transformar vidas. Mas Jesus, ele parou, sentou, conversou com aquela mulher e ofereceu o que, irmãos? Uma fonte de água viva eterna, que jamais acabará. Sabe, irmãos, nesse episódio da rejeição do povo, dessa aldeia samaritana contra Jesus, Jesus nem se lembrou da rixa entre os povos, sabe, irmãos? Ele não pensou algo do tipo, eu ajudei aquela mulher samaritana, eu ajudei um deles, e agora eles me tratam assim, eu vou me vingar. É isso aí, João e Tiago, vamos descer fogo contra esse povo. Não é isso que Jesus faz, irmãos, pelo contrário, ele quebrou e ele quebra ciclos de vingança, porque a missão de Jesus, irmãos, não era manter contendas históricas, mas era resgatar pessoas, como ele fez com aquela mulher. E o verso 55, já na sua parte final, vai dizer: pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. A missão de Jesus é clara, irmãos. Ele não veio para destruir, ele veio para salvar. E sabe o que ele faz? Ele nos chama para ter o mesmo coração, o coração de alguém que salva, irmãos. Sabe, irmãos, eu falo isso com um sorriso no rosto, porque às vezes a gente se sente tão pecador, irmãos, sabe, até às vezes de estar aqui, servindo, mas a gente sabe que Jesus se entregou por nós, que nos dá paz em meio ao sofrimento, em meio à rejeição, ele nos dá amor, e ele nos dá, irmão, muito mais do que razão, do que ganhar, ele nos dá paz, irmãos, ele nos dá paz. Escute bem, irmãos, o reino não avança por imposição, mas ele avança por paz. Ele avança por paz. E sabe qual é o caminho? A cruz é o caminho. A mansidão é a linguagem. E esse é o poder do amor de Cristo, irmãos. Ele apenas não nos salva, ele nos transforma. Ele nos transforma, como a gente já viu. E o mundo que a gente vive, irmãos, está sedento por razão. Sedento por razão. Só você entrar nas redes sociais e você ver o que as pessoas comentam sobre as atitudes de cada um dos outros. É só você olhar as relações que nós temos no dia a dia, no trabalho, em qualquer canto que nós estejamos, nas famílias até. Nas famílias. Sabe, irmãos, eu não gosto nem de falar sobre política. Sou meio apolítico. Mas em períodos políticos, enfim, o mundo está sedento por razão, mas está adoecido por falta de amor. O nome de Jesus é o único nome, irmãos, capaz de nos salvar disso. E é um nome marcado por amor e não por orgulho. Esse amor, irmãos, salva da culpa, salva da angústia, salva do medo. E esse amor, ele já nos alcançou. Mas ele deve fluir através de nós. Mesmo todos nós sendo imperfeitos, irmãos. Eu acredito que o chamado de Jesus hoje, irmãos, para a igreja de Cristo, para todos nós, sabe qual é? Ame
como quem quer salvar, não como quem quer vencer. E a Bíblia diz, em Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Agora, irmãos, escutem bem, depois de escutar toda essa história, toda essa passagem, se Jesus escolheu amar, irmãos, mesmo quando a gente estava errado, o que nos impede de fazer o mesmo? Essa mensagem de hoje, irmãos, foi bem direta, para mim, vou começar de mim, foi bem direta quando eu estava preparando, quando eu estava lendo o texto bíblico. Jesus preferiu, irmãos, amar a provar o seu ponto. E Jesus tinha toda a razão, né, irmãos? Nós sabemos. Ele era justo, ele era puro, ele era verdadeiro. E mesmo assim, ele preferiu o silêncio à discussão, o serviço à vingança e a cruz ao orgulho. Em instantes, eu estava olhando aqui na ordem de culto, a gente vai entoar uma canção chamada Doce Nome. Sabe por que, irmãos, a gente canta isso? Um doce nome? Porque não há outro nome que salve, irmãos. Não tem outro nome que ame tanto, irmãos. Nenhum outro. Que transforme tanto. Que liberte tanto quanto o nome de Jesus. É o nome que vai dar paz a quem é angustiado, que vai dar perdão, irmãos, a quem é culpado, abrigo a quem é rejeitado. Esse é o nome, irmãos. E esse também é o nosso chamado, irmãos. Amar como Ele amou. E talvez o seu ato heróico, o nosso ato heróico, irmãos, nos dias de hoje, não seja vencer uma batalha. E eu sei que é difícil falar, irmãos, isso em dias tão difíceis, mas talvez o nosso ato heróico, irmãos, não seja vencer uma batalha, mas seja permanecer firme, irmãos, em amor, estender a mão e plantar a semente da reconciliação. Esse talvez seja o nosso grande ato heróico, irmãos. Para encerrar, eu não podia ir embora sem falar de um filme, né, irmãos? Não podia. Já assistiu um filme chamado O Extraordinário? Provavelmente você já assistiu, a maioria de vocês. Inspirado, na verdade, vem de um livro, né? Mas como eu gosto de filme, eu vejo o filme, irmãos. Esse filme, ele conta a história do Aldi, que é um menino com deformidade facial, que vai à escola pela primeira vez. E quem assistiu sabe que ele vai sofrer ali zombarias, exclusão, rejeição. E sabe, meus irmãos, ele teria todos os motivos do mundo para endurecer o coração, para revidar, para se fechar. Mas ao longo do filme, o que mais impressiona, irmãos, não é a sua aparência, mas é a sua resposta ao desprezo, que é gentileza. Que é gentileza. E uma das frases do filme que uma garotinha, amiga dele, diz para ele é: se você tiver que escolher entre estar certo e ser gentil, escolha ser gentil. E a gentileza de Aldi, meus irmãos, transforma os seus colegas, vai derreter o coração daqueles que zombavam dele. E sabe, irmãos, ele não vence gritando, nem tendo razão, ele vence amando. E no fim, ele é reconhecido por um caráter redentor, irmãos. E eu estava pensando, se a gente pudesse parafrasear com base em Jesus e na história que vimos hoje, irmãos, a gente pode dizer assim: se tiver que escolher entre estar certo ou salvar, escolha salvar. Se tiver que escolher entre estar certo e amar, escolha amar. Escolha amar. Porque foi isso que Jesus fez conosco. Hoje, irmãos, o Espírito Santo nos convida a abrir mão do orgulho para a gente viver o amor do nosso Deus. Perdoar, mesmo sem ouvir um pedido de desculpas. Escolher, irmãos, restaurar, ao invés de reagir. E não é fácil, viu, irmãos? Não é fácil. Mas isso nós conseguiremos fazer, se caminharmos com Jesus. Mas, irmãos, com a cruz nas costas e o amor no coração.